da trama golpista. Eu vou chamar o Cacai aqui para conversar com a gente. Cacai, muito boa noite. Um prazer te receber nessa semana, meu querido, histórica, né? Bem que você avisou, Cacai, setembro. É o único que avisou. Avisou primeiro e avisou que, olha... Quando setembro chegar... E chegou em setembro, Cacai na mira. Dia 2 já começa. Eu acho que eu estava esperando chegar setembro só para eu não errar, entendeu? Pô, Cacai, eu vou aproveitar e trazer aqui as acusações contra Bolsonaro para refrescar a nossa memória e de quem está nos acompanhando também. Então, a gente tem organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça contra o patrimônio da União e também deterioração de patrimônio tombado. Vamos começar por aí, Cacai, porque alguns juristas já colocam que alguns crimes podem ser considerados complementares, de alguma maneira isso pode influenciar na pena, enfim. Quais desses crimes a gente pode ter certeza que entram nesse rol da condenação? E o que a gente pode ter ainda, de repente, a defesa do Bolsonaro pode conseguir reverter ou pode entrar com algum tipo de argumentação? Veja bem, Gabi, assim, se esse julgamento fosse o primeiro julgamento que estivesse dando no Supremo Tribunal sobre esses fatos e sobre essas imputações, quem escolheu as imputações foi o Procurador-Geral da República. Repito, o Poder Judiciário é um poder inerte, o Supremo não pode escolher os crimes que ele vai julgar. A Procuradoria, que é o Dominus Lide, apresentou esses 5 crimes. Eu diria que lá atrás, quando começou esse julgamento, nós temos que pensar que tem 700 pessoas condenadas. Poder-se dizer que talvez o golpe, mais a tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito, pudesse ser um absolvido pelo outro, e seria uma discussão técnica interessantíssima. Até tem um julgamento, porque você sabe, antes da mudança do regimento do Supremo, que foi em dezembro de 2023, esses julgamentos estavam se dando no plenário. Lá no plenário, o ministro André Mendonça e o ministro Barroso chegaram a ficar vencidos com essa tese. Ocorre que na primeira turma, que é onde o julgamento vai se dar amanhã, obrigatoriamente, porque depois que houve mudança do regimento, o regimento tem força de lei, o regimento do Supremo. Todos os processos estão sendo julgados pela primeira turma. A primeira turma já enfrentou essa questão diversas vezes, 700 e tantos condenados. Então, no meu ponto de vista, serão todos condenados a todos esses crimes, tirando o deputado federal, que pelo fato de que houve uma decisão da Câmara, tiraram os crimes de dano, especificamente, que não vão ser julgados amanhã, só depois que ele for cassado, for condenado, é que ele responderá esses 2 crimes. Mas Bolsonaro e os seus asseclas mais próximos responderão por esses 5 crimes, e no meu ponto de vista, porque o julgamento, o Poder Judiciário, ele obrigatoriamente tem que ter uma coerência. Não dá para você julgar 700 pessoas com os mesmos crimes, os mesmos fatos. Aí o que divide, o que faz a diferença é a participação aqui ou acolá. Por isso é que essas pessoas foram condenadas nas penas mínimas. Somadas, foram condenadas a 12 anos, a 14 anos, a 17 anos, que no Brasil você tem que estabelecer a pena mínima. A partir de amanhã, vai começar o julgamento daquele núcleo chamado crucial, que são os chefes. É aquele que seria o maior beneficiário, Bolsonaro. Quem é que coordenou, quem é que conseguiu conseguir material para poder fazer toda essa trama. Foi uma trama caríssima. Então, estes serão julgados pelos 5 crimes, no meu ponto de vista, serão condenados pelos 5 crimes. A diferença vai ser a pena, porque as penas obrigatoriamente terão que ser muito mais elevadas. É claro, você não pode pegar um cidadão que estava dentro do Supremo Tribunal, que tinha que ser condenado, que tinha que responder, que estava lá depredando, fazendo tudo que fez, participando do golpe, mas esse cidadão não conhecia a estrutura, o cidadão às vezes nunca tinha vindo a Brasília, não participou da trama da audita. Essa trama é só ler a denúncia do Dr. Paulo Gonet. Ela foi organizada desde o início do governo Bolsonaro. Então, no meu ponto de vista, não há nenhuma dúvida, seria absolutamente não ortodoxo se amanhã o Supremo mudasse
um julgamento, que a primeira providência seria todos os que estão presos teriam que dizer, opa, pera lá, vocês estão protegendo o Bolsonaro? Vocês estão protegendo o cidadão porque ele é general? O Supremo está com medo dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, não tem dúvida, não tem diferença, gente. Eu já comentei com vocês, quando lá de 26 de março, se não me engano, os advogados assumiram a tribuna para tentar o não recebimento da denúncia, ninguém negou os crimes, é incrível. Não teve um advogado que subiu lá e falou, isso é uma falácia, isso é um absurdo, não houve crime, todo mundo sabe que não houve crime, entendeu? Que é o normal o advogado falar. Eles ficaram meio assim, batendo pelas tabelas, questão de autoria, até que eu brinco assim, deviam ter dito, ó, Bolsonaro não era presidente da República, não, ele é um inimputável. Bolsonaro estava ali como um turista acidental e tal, entendeu? Então, o normal, a regra, o Supremo condenará todos por todos os crimes. Aqui, Cacai, a gente até tem a pena prevista, colocando muito rapidamente aqui na tela, para cada uma dessas acusações, mas só para resumir aqui, uma tem de 4 a 12 anos, outra 4 a 8, de 1 a 3 anos, enfim, golpe de Estado 4 a 12, e aí você vai somando, de repente, de acordo com os agravantes e tal. Outro dia a gente falava sobre essa expectativa dos anos de condenação, né? Eu queria reforçar essa pergunta com você, porque a gente já teve outros desdobramentos, até num outro inquérito envolvendo o Eduardo, o Paulo Figueiredo também, novas provas que saíram, a gente ainda não sabe como é que vai se desdobrar essa história também, mas tem áudios, tem documento, né, com a intenção de fugir para a Argentina, então tudo isso para atualizar essa expectativa do Cacai. Posso só completar essa história da pena? Cacai, aí é uma dúvida mesmo. O Alexandre de Moraes, quando votar, ele já dá uma sugestão de dosagem, de dosimetria, né, como vocês falam, da pena, ou isso fica lá para o final, depois que todo mundo apresentar os seus votos? Olha, existe as duas modalidades. Né? O ministro pode votar, condenar e já fazer a proposta. Tá. Eu penso que, neste caso, como uma expectativa muito grande, eu penso, todos votarão e depois vai discutir a dosimetria da pena. O ideal seria já colocar. Agora, Gabi, é muito interessante. Se você puder colocar de novo esse quadro das penas, até para eu te mostrar uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Como eu disse, no Brasil, você tem obrigatoriamente que fixar, no mínimo, a pena mínima. O ideal seria que não tivesse pena mínima. O cidadão falava, esse crime aqui eu vou dar 6 meses, eu vou dar 1 ano e tal. Mas existe até súmula sobre isso. Nós, advogados, vivemos brigando contra isso. E sempre foi fixada a pena mínima. Então, se você soma aqui, 4 e 4, 8, mais 4, 12, mais 3, 15, mais 1 dá 17. Tem uma pessoa que foi condenada a 17 anos. Então, assim, na realidade, se você fizer as penas mínimas, esse já é um monte de cadeia, um monte a pena é muito alta. Agora, o que vai acontecer? O Bolsonaro, como chefe da quadrilha armada, miliciana, o homem que seria o maior beneficiário. No meu ponto de vista, ele não vai pegar a pena máxima. A pena máxima daria 43 anos, se não me engano. Isso. Mas eu penso que não tem como ele não pegar pelo menos 32 anos de cadeia. Não tem pelo como, menos. Porque assim, seria uma injustiça com os que pegaram 12 anos, 14 anos, entendeu? Quer dizer, a dosimetria, Rodrigo, ela passa exatamente por isso. Aí vai ver as condições de cada um, a participação de cada um na elaboração, na manutenção. Quer dizer, eu penso que corre o risco até de vir uma pena maior aí, de, sei lá, 40 anos, 38 anos, que é uma pena que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Mas penso que virá em torno de 82. Aí você perguntou uma coisa interessante, Rodrigo. Você tem o ministro dá o primeiro voto dele. Inclusive tem uma coisa que as pessoas não... Claro, ninguém é obrigado a acompanhar o tribunal, eu porque sou advogado e vivo disso. Mas assim, amanhã vai ser a leitura do relatório. Em 99,9% dos casos, o relatório é dispensado a leitura. Essa semana eu fiz 2 sustentações orais. Eu chego na tribuna, o ministro relator fala, doutor Cacai, o senhor dispensa o relatório? Eu nunca falei, não dispenso, não. Claro que eu dispenso. Assim como 99 dos advogados. Claro que pode ter lá um dos advogados que diz, não, dispenso não, para ter mais um pouquinho de tempo de televisão e tal e tal. Mas a regra é dispensar. Em dispensando, o julgamento começa já amanhã com o doutor Paulo Gonet falando. Doutor Paulo Gonet, se todos os advogados... Gente, eu estou dizendo que é a regra, esse caso é um caso diferente e tal.
Mas a regra, eu sustentei essa semana em Minas Gerais, sustentei aqui em Brasília. Uhum. Primeira pergunta que você faz, porque, obviamente, todos os advogados conhecem profundamente o processo. Ninguém vai para um processo desse, para o julgamento, sem conhecer o processo. Então não tem por que ler relatório. Mas, tudo bem, está previsto. A regra é dispensar. Se dispensar, já passa para o primeiro passo, que é a sustentação oral do Dr. Paulo Gonet, 2 horas. E aí, seria muito bom se desse isso, porque amanhã mesmo terminariam todas as sustentações orais. Olha. Poderia terminar toda a sustentação oral. Ou seja, no dia 3, que é depois de amanhã, já começaria o dia, às 9 horas da manhã, com o ministro Alexandre lendo o voto dele. Aí sim. Então, quarta-feira. Isso aqui é o ideal. E até eu alerto uma coisa para vocês. Já falei sobre isso mais de uma vez, já escrevi. O ministro, o advogado tem tempo para falar, 1 hora. O ministro não tem tempo. É uma coisa maravilhosa, o ministro faz o que quiser. Eu entendo que ele pode levar um voto de 1000 páginas, mas ele deveria, no máximo, 1 hora para ler o voto dele, para resumir o voto dele. Porque nós podíamos terminar esse julgamento o mais rápido possível. O problema é que até escrevi com forma de blog no artigo meu, a vaidade também vai estar em jogo, entendeu? Vai ser julgada, a vaidade vai estar sendo julgada. O ministro sabe que vai estar o Brasil inteiro vendo ele. Cara, nós somos todos vaidosos. Você imagina, põe uma beca nos meus ombros, me bota na frente do Brasil inteiro, eu não vou ficar vaidoso? Eu jamais, eu não aceitei para advogar para ninguém, não. Mas estou numa pena danada de não estar lá, na tribuna, amanhã, falando e tal. 1 horinha. Né? Lembra do filme, que aliás é O Advogado do Diabo, né? Que termina com essa frase: a vaidade é o meu pecado favorito. Muito bom, lógico, não tem dúvida. Aliás, os ministros podiam tranquilamente amanhã terminar as sustentações orais. O ministro Alexandre lia na parte da manhã o voto dele, que vai ser certamente o mais substancioso. Depois nós teríamos os demais votos resumidos, porque, assim, gente, o que deve dar discussão jurídica? 2 coisas. A delação do Mauro Cid, o ministro Fux já disse lá quando do recebimento que vai deixar para analisar com mais cuidado amanhã. E é normal isso. Então, essa delação, eu não acho que ela vai ser anulada, nem revogada, mas eu acho que vai dar discussão. Não, aqui não vale, aqui foi um erro e tal, porque se anular, para o Mauro Cid é péssimo, porque ele perde os benefícios. Para os demais não tem muita importância. E também a questão da fixação da pena. O ministro Fux, com todo direito, já disse que acha que as penas estão muito altas. Então, a pena, como é que ela é? Só para vocês que, felizmente, não têm que acompanhar o julgamento. Quando tem uma turma, que é o julgamento colegiado, para que fixe a pena final, você faz uma soma e pega o ponto médio. Uhum. Então, um condena a 38 anos, o outro condena a 26, o outro condena a 30. Aí você vai fazendo o ponto médio para poder chegar a uma pena definitiva. Aliás, eu vou passar a palavra para o Chico, mas quero aproveitar aqui só para a gente relembrar os réus, né, desse núcleo 1, e para quem nos acompanha em vídeo, a gente coloca na tela também. Claro que tem o Bolsonaro, né, ex-presidente da República, também o Braga Neto, ex-ministro da Defesa da Casa Civil, general. A gente falou aqui, né, do alto escalão das Forças Armadas, Mauro Cid, tenente-coronel, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que, aliás, vai ser o primeiro ali, né, quando a gente fala da sustentação oral, porque tem ordem alfabética, nos lembra aqui Heloísa Vilela, que vai estar acompanhando o julgamento amanhã em Brasília com toda a nossa equipe, Manuela Borges, tem Guga Nublar, enfim, vai ter um monte de gente lá, postos para entrar com a gente. Augusto Heleno também faz parte do núcleo crucial, ex-ministro do GSI, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Ramagem, deputado federal, ex-diretor da ABIN, Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, e para fechar, o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier Santos. Então, aqui a Elo Vilela também está acompanhando a gente ao vivo e nos lembrando qual é o passo a passo que foi divulgado pelo STF. Ela está super por dentro justamente porque ela vai acompanhar o julgamento. Ela é uma das jornalistas, né? Tem mais de 500, a Manuela Borges nos contava, né, Chico Sá? E senta na cadeirinha quem chegar primeiro amanhã, viu, Cacai? Dos jornalistas, a ordem é a ordem de chegada. Mas, Cacai, hoje o jurista... O Mauro Cid fala primeiro que os demais, embora seja, como a Elô bem lembrou, seja por ordem alfabética, o Mauro Cid, embora seja réu,
ele é delator. Isso. Então ele funciona como se fosse um assistente de acusação. Então ele é o primeiro a falar depois do goleiro. Perfeito. Entendi. Cacá, hoje o jurista Miguel Reale Júnior, ele falou que esse julgamento ia curar uma ferida da democracia, ressaltou a importância histórica, etc. Mas ele faz uma crítica, ele acha que poderia a turma inteira ser julgada por menos crimes. Por exemplo, supressão do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, poder tirar um deles. Ele avalia que poderiam ser condenados e tal, mas por menos crimes. O que você achou dessa observação dele? É justo? Na verdade, é o que eu falei com você na primeira resposta que eu dei para a Gabi aqui. Quer dizer, se a Procuradoria tivesse entendido que um crime absolve o outro, teria desses dois aí, podia ter sido só um. Sim. A partir do momento que o Ministério Público opta por denunciar por crime, o Supremo tem que julgar por crime. Claro que o ministro a defesa poderia ter explorado isso, dizer o seguinte, não, esses dois crimes aqui, só um deverá prevalecer. Repito, isso já foi colocado no começo desses julgamentos, quando era no plenário. Só o Barroso, o ministro Barroso e o ministro André Mendonça que considerou isso. Então, não tem como, no meu ponto de vista, você julgar 600 pessoas pelos mesmos crimes, com as mesmas defesas, e agora ser diferente. É claro, os advogados vão para a tribuna, é um direito, é para a defesa e tal. Esse é o momento do advogado, é fazer a sua defesa e tal. Só que estas questões foram todas elas já julgadas. É a mesma coisa quando você pega um professor que diz assim, esse caso tinha que estar no Supremo, no pleno, e não na turma. Eu também acho que o ideal seria no pleno. Só que em dezembro de 2023, o regimento mudou e passou a ser na turma. Tanto é que os primeiros que foram julgados na questão da tentativa de golpe foram julgados pelo pleno. Por isso é que o Barroso julgou, por isso é que o André Mendonça julgou. Então, assim, nós estamos vendo um julgamento importantíssimo, mas que já se deu para mais de 700 pessoas. Essa discussão, claro, os advogados têm todo o direito para a tribuna, de dizer e tal, mas o Supremo não vai mudar o que já foi julgado. Acho até que é uma tese danada de interessante. Eu acho que os professores podem escrever sobre isso, acho ótimo. O Cacá, e só adiantando aqui uma questão que vai rolar um pouquinho mais adiante, mas já está sendo colocada no mundo da política, porque enquanto o Bolsonaro está sendo julgado, está inelegível, a turma do bolsonarismo está tentando defender quem é que vai ser o candidato. Então, já mais de um desses governadores aí que tentam ser candidatos já disseram que, se eu pudesse, eu indultava, eu perdoava, eu dava anistia para o Jair Bolsonaro. De novo, o Tarcísio de Freitas, a gente falava agora há pouco, diz que se for candidato, se ganhar, pode dar um indulto para o Jair Bolsonaro. A gente lembra o caso do Daniel Silveira, né? Que o Bolsonaro deu o indulto para o Daniel Silveira e depois o Supremo cassou. Tem alguma chance disso prosperar? Quer dizer, o Tarcísio, se for candidato, se ganhar, que eu acho que não vai ser, mas se acontecer, pode dar um indulto assim, personalíssimo para o Jair Bolsonaro? Funciona assim? Boa. O indulto é personalíssimo, não vejo nenhum problema nesse caso específico. Eu só acho que nem ele acredita, por isso que ele fala. Ele fala só para ter os votos bolsonaristas. Porque não é possível que um homem que seja governador de São Paulo não tenha conhecimento de que ele não pode indultar por esse tipo de crime. Até um ex-presidente do Supremo, ministro Celso de Mello, que é um gêniozinho e que estou vendo com muita alegria ele escrever sempre no ICL, ele faz um artigo primoroso sobre isso. Ele explica exatamente os motivos que não pode ter anistia, não pode ter indulto. Então, assim, esse é um jogo político, Rodrigo. É um jogo político. Assim, na realidade, eu sempre digo isso. Esses que estão aí, ninguém quer saber de anistia para Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro tivesse elegível, ele é que seria o candidato. O Zema, que envergonha lá minhas Minas Gerais, não teria chance. O Caiado não teria chance. Então, assim, todos têm que fazer esse tipo de jogo, como você diz, político, para poder tentar arrebanhar os votos bolsonaristas. Mas vai haver condenação, no meu ponto de vista, com penas muito altas. Vai haver prisão, no meu ponto de vista, serão levados para presídio, que é assim que funciona. Após o trânsito ser julgado, não tem direito à prisão especial.
Essa é uma coisa importante dizer. É só você lembrar, o Collor foi condenado recentemente pelo plenário do Supremo. Foi condenado e foi para onde? Para o penitenciário de Alagoas. Depois foi pedido domiciliar, e aí cada caso é um caso e tal. Eu entendo que se a pessoa tem o direito a uma domiciliar, deve ter a domiciliar. Por sinal, eu entendo que 3/4 dos 800 mil presos do Brasil não deveriam estar presos. Você teria que ter domiciliar, você teria que ter tornozeleira eletrônica, nunca um presídio como é do Brasil. Até escrevi sobre isso também essa semana. É muito bom que essa ultradireita agora está vendo os seus líderes para a cadeia, porque eles vão parar de falar aquilo que eu defendi na vida inteira desde a universidade. A necessidade de discutir e refletir sobre o sistema penitenciário brasileiro. Vão parar de dizer que é mimimi de quem defende direitos humanos. Mas não vão ser condenados, serão presos, recolhidos, vão perder as patentes. Aí tem uma discussão interessante, se é o Supremo que vai perder a patente ou se é o STM. E na posse da ministra Elizabeth, que é uma grande ministra, eu não gosto de posse não, mas na dela eu fui, porque uma mulher toma posse do STM, foi um prazer enorme lá ver, entendeu? Mas houve quem tocasse nesse ponto, que logo em seguida os julgamentos, condenados, talvez o STM é que vai discutir essa questão. Mas irão para a cadeia, vão cumprir pena, e isso é muito bom para a democracia, para a gente virar essa página e voltar a ter um pouco de tranquilidade. Mudar o assunto. Eu já estou doido para voltar a criticar o Supremo. Eu fui um crítico a vida inteira, estou protegendo. Eu já não aguento mais ficar sem criticar o Supremo, entendeu? Você imagina, o poder patrimonialista, o poder misógino, racista, conservador, como ele manteve as instituições funcionando, a democracia, já tem um ano que eu estou defendendo o Supremo todo dia, estou doido para começar a criticar de novo. Poder criticar. Mas porque virou a defesa da democracia, né? Sim. Sim. Virou. Claro. É outro valor. O Cacai, muito rapidamente, porque eu sei que a gente está chegando ao final do N2, mas eu queria muito saber, depois desse caso de condenação, né, que provavelmente vem por aí tem a possibilidade de alterar ou não a sentença, porque tem as possibilidades todas de recursos ali, né, que as defesas entram depois dessa decisão. Aí tem embargos de declaração, tem também embargos infringentes, enfim, eu queria saber a partir daí que tipo de alteração que a gente pode ver, né, do cenário que está se desenhando e condenações que provavelmente não vão ser alteradas de forma alguma. Muito rapidinho para a gente fechar aqui o nosso bloco. Julgado o processo, é publicado o acordo em seguida, e aí vai ter embargo de declaração. Embargo de declaração serve para suprir omissão, obscuridade ou contradição. Não muda nada no federal do julgamento. O Supremo entendeu no julgamento do senador Luiz Estevam, Toffoli era o relator, o ministro Toffoli, que o segundo embargo de declaração, se não trouxer nada de novo, já transita em julgado em plenário e manda prender. Aqui não vai ter embargo, porque para ter embargos de divergência teria que ter 2 votos de absolvição. Aí depois dos embargos de declaração, aí só para o bispo. Por isso é que eu digo que é um risco você ter o julgamento no Supremo Tribunal, porque do Supremo pode recorrer para o bispo. Não tem saída. Vai ser julgado os embargos, vai sair publicado, e aí vai transitar em julgado e não vai ter mais nenhum tipo de... não, mas não pode ir para o plenário? Não tem hipótese de ir para o plenário. É assim que funciona. É que a prisão do Bolsonaro também não é automática, né? Assim, para esclarecer para muita gente que está nos acompanhando aqui. Quer dizer, tem direito dos embargos de declaração, e aí, se tiver um segundo embargo, é natural que o advogado tente encontrar uma saída. Isso vem desde a época do senador Luiz Estevam. No plenário, eles falam: olha, esse embargo tem efeito apenas procrastinatório, transita em julgado nesse momento. A partir desse momento, sai a ordem de prisão. Perfeito, excelente, Cacai. Obrigada por esclarecer todas essas nossas dúvidas e as nossas ansiedades também, porque amanhã começa o julgamento. Muito obrigada. Obrigado. Até amanhã. Em breve. Valeu, Cacai. No julgamento. Abraço, grande. Nos vemos, Cacai, com certeza. Lembrar, ele cravou, ele voa ali na casa do 32 anos. E ele está cravando que começa cumprimento de pena fechado, não vai ter essa coisa de domiciliar, não. Vários pontos aí a destacar dessas falas do Cacai, gente. Vamos observar mesmo, porque é isso que o Chico falou, né? Acertou que seria... E o Cacai tem anos, tem milhagem de julgamento e de STF.